Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, Emmanuel, e que por graça vem habitar em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado, um parceiro nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha a custos para isto. Contamos com as suas orações, a lutas que nós enfrentamos e que você divulgue para que esse programa realmente se expanda e alcance um número cada vez maior na pregação do Evangelho da Graça de Cristo. Hoje nós queríamos tratar sobre cruz, ou melhor, sobre o credo e a crença. O credo e a crença. Há muitos cristãos que têm uma boa experiência com Cristo, mas eles não têm sinal de uma boa doutrina. Eles são crentes verdadeiros, embora lhes falte um conhecimento legítimo da fé cristã. Tem experiência, mas falta aquilo que seria a parte do conhecimento e da proclamação com mais eficiência. Outros têm um farto conhecimento da boa doutrina, mas não mostram nada da vida com o Senhor. Há um forte saber, um forte conhecimento teológico e nenhuma intimidade com Cristo. Eles sabem muito, mas não têm a sabedoria do relacionamento. Falam bem do credo, mas não demonstram no viver a crença no Senhor Jesus. São pessoas acadêmicas, são pessoas com bom conhecimento da doutrina, mas sem nenhum conhecimento da pessoa. O credo é correto, a crença é falsa. Jesus disse certa vez em Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, ele disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Ele estava dizendo que essas pessoas, elas falam bem, honram-me, mas não têm nenhum relacionamento porque o coração está muito distante. Há, todavia, aqueles que, além de conhecer pessoalmente o Senhor, conhecem a sã doutrina de modo salutar, de modo saudável. Há uns que conhecem o Senhor, mas não têm muito conhecimento da doutrina. Há uns que conhecem a doutrina, mas não conhecem o Senhor.
e há alguns que conhecem o Senhor e conhecem a sã doutrina de modo muito apropriado. São pessoas que têm experiência com Cristo e conhecem as doutrinas de Cristo. Falam de Cristo e falam com perfeita adequação. Falam de modo capaz de realmente expressar a verdadeira experiência. A igreja hoje carece muito de crentes com uma boa crença e um bom credo. Não basta dizer que crê, é preciso demonstrar com coerência as bases da sua piedade. Isto é imprescindível. O apóstolo Pedro, ele disse aos que estão sendo cobrados de bom testemunho, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder àqueles que vos perguntam a respeito da sua fé. Crer e responder. Fé sincera e resposta sadia. Responder com razão. Há razões que a razão desconhece. Todavia, há razão para não se responder com razoabilidade àqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. Nós precisamos saber responder àqueles que nos perguntam sobre o que nós cremos. Precisamos ser coerentes com o que cremos e claros em expor aquilo que cremos, mas sabendo que nem sempre a nossa exposição explicará a nossa fé. Muitas vezes a gente explica, mas não é tão adequado assim, e mesmo que seja, há barreiras naquele que compreende. Eu prefiro aquele que crê na suficiência de Cristo, ainda que não saiba explicar de modo suficientemente claro sua fé. Tem muita gente aí que é simples, não sabe explicar, mas ele crê. E ele crê de modo pessoal. Eu prefiro estes do que aquele que sabe explicar a doutrina com toda a mestria e mesmo assim ninguém fica convencido de sua crença. É um bom teólogo, mas é um péssimo discípulo. Ouvi alguém dizer de um pregador convincente: sua pregação é certíssima, porém a sua vida é tortinha. E acabou rindo. Ele fala bem e corretamente, mas para quem convive com ele, a sua vida não é isto. E acabou rindo. Mas riu de quê? É triste. Veja a diferença entre um religioso e Jesus. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, Jesus, falando dos fariseus, ele diz assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles estão dizendo é certo, porque Jesus diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. A linguagem, a pregação está correta.
mas a vida não está. Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Agora veja a postura de Jesus. Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 1, ele diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora preste atenção na diferença. Os fariseus ensinavam, mas não viviam. Jesus fazia e ensinava. Ele vivia e ensinava. Está aqui a diferença. Os fariseus tinham boa doutrina, bons ensinos, mas não tinham vida. Jesus tinha vida e tinha bom ensino. O religioso ensina certo, mas vive torto. Jesus vive o que ensina. O primeiro só prega correto, mas não vive o que prega. O segundo vive segundo o que prega. Não há um pingo de incoerência em sua mensagem. Jesus encarna a pregação que ele prega. É uma questão de vivência. É o credo e a crença se encarnando. O credo correto e a crença perfeita. Eu estava falando a respeito do credo correto e da crença adequada. E ocorre aqui que Thomas Arthur, ele disse muito bem, que quem salva a alma não é o homem que traz a palavra, mas é a palavra que ele traz. Ainda bem, muitas vezes nós vamos encontrar pregadores que pregam a palavra e eles não vão entrar no reino dos céus, mas eles estão pregando a palavra de Deus que pode levar a salvação a pessoas. Se o homem que traz a palavra não a encarna, ela não terá muito sentido na edificação daqueles que foram salvos, mas a palavra tem o poder da salvação. Não basta pregar a palavra corretamente, é preciso vivê-la no interior e inteiramente. É preciso vivê-la de fato. Não é suficiente ter o credo correto. É preciso viver a sua crença. Aquilo que você crê. A hipocrisia é exatamente isto. Você dá uma imagem diferente daquilo que você está falando. Viva você o que crê, e sua crença dará respaldo ao seu credo. Certa ocasião, um filósofo encontrou outro filósofo, David Hume, filósofo inglês. Numa manhã de domingo, ele ia andando, aquelas manhãs bem chumbosas, bem escuras de Londres, e ele encontra David Hume e pergunta: mas Hume, para onde você vai tão cedo assim? Ele disse: eu vou à igreja para ouvir George Whitefield pregar. George Whitefield era um grande pregador inglês. E o outro filósofo disse para ele: mas você não crê em nada do que ele prega? Ele disse: é verdade, eu não creio, mas ele crê. E eu gosto de ouvir a sua crença. Aquilo que ele cria marcava o filósofo. Mesmo que eu não creia, ele crê. Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 7,
os versos de 15 a 23, tomem cuidado com os pregadores muito surpreendentes. Esses pregadores que nos surpreendem com coisas, gente sorridentes, a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Isso é uma forma da gente ler esse texto como uma paráfrase, aquele texto que Jesus está falando. Importa que o que os pregadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com os seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta. Por exemplo, uma pessoa diz: Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, disse Jesus, não entrarão no reino dos céus. O que se requer, de fato, é obediência. É fazer o que o meu Pai deseja. É pregar o que se faz, o que se crê. E Jesus vai mostrar, posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, Senhor, não pregamos a mensagem, não expulsamos os demônios, não fizemos muitas maravilhas. E todos dizem que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Foi o Senhor que estava nisso. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridade. Eu não conheço vocês. Vocês não me impressionam um pouquinho sequer. Fora daqui, seus hipócritas. Saiam desse terreno. O verdadeiro credo precisa corresponder na crença àquilo que nós cremos. A cruz de Cristo é o único instrumento capaz de adequar o credo correto com a crença coerente. O que nós precisamos é de uma experiência de esvaziamento de nós mesmos e do enchimento da vida de Cristo. Você já experimentou pela fé sua morte juntamente com Cristo? Se não, é possível que tenha até um credo correto, mas isso não basta. É possível que as pessoas admirem o que você fala, o que eu falo, mas se nós não tivermos a experiência de regeneração, do novo nascimento, da vida de Cristo, a nossa linguagem não vai refletir o caráter de Cristo que deve estar em nós. A verdadeira crença é o transpirar da vida de Cristo. E isso só será possível
se passarmos pela morte e ressurreição juntamente com Cristo. Nós aqui temos procurado ser até redundantes e repetitivos, porque muitas pessoas não escutam da primeira vez, nem da segunda. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Por que isto? Porque às vezes nós nos perdemos e não percebemos que a obra de Deus é muito mais profunda. O credo correto é importantíssimo, mas a crença coerente é essencial. Ele crê naquilo que ele prega. Ele crê de fato que é assim. Na Bíblia, a mensagem, o apóstolo Paulo diz assim: explico o que aconteceu comigo. Em Gálatas, capítulo 2, ali nos versos 19 e 20, explico o que aconteceu comigo. Eu tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Eu tentei fazer isso, e ele era um homem extremamente conhecedor do Velho Testamento. Então, desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Cristo. De fato, eu fui crucificado com Cristo. Meu eu não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus, nem tentando impressionar vocês. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é a vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião e guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Meu querido, eu quero convidar você para esta experiência de verdadeira vida espiritual. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá a oportunidade de falar como crê. Eu quero anunciar isso de coração para coração. E voltamos no próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá.